Turma, 2-0 para a equipe do Ceará pela Copa do Nordeste, vitória contra a Juazeirense. Vem com a gente, porque em 3 pontos a gente vai conversar sobre esse resultado positivo da equipe alvinegra. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos aí ao Fala Manso, mais uma vez, conversando aqui nesse pós-jogo sobre a vitória da equipe do Ceará pela Copa do Nordeste. Sexta rodada, lembrando que o Ceará ainda tem mais 2 jogos a fazer, apesar de estar na sexta rodada, são 7 jogos nessa fase, tem um jogo contra o Bahia, que ainda não aconteceu, vai ter outro agora contra a equipe do Sampaio Corrêa, e aí o Ceará finaliza essa primeira fase, estando dentro do G4, essa vitória o credencia a classificação, e a gente vai conversar aqui sobre esse resultado positivo. O Ceará que poupou vários titulares para a partida de sábado contra o Fortaleza pelo Campeonato Cearense, mas conseguiu o resultado positivo de vencer o adversário e conseguir atingir aí todos os objetivos. Então, é sobre isso que a gente vai conversar. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, que tem acompanhado o canal e já se inscreveu. Você que não é inscrito, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber sempre os conteúdos que a gente está fazendo aqui. Ceará, Fortaleza, também do futebol nordestino de forma geral. E não deixa de deixar o like, tá? Deixar o legal, que é sempre importante pra gente. Rumo aos 8.000, depois a gente dobra a meta, tá bom? Vamos conversar sobre esse jogo em 3 pontos. O primeiro deles, falar que foi hoje nada mais, nada menos do que um ataque contra a defesa. Essa é que é a grande verdade. O Juazeirense tentou competir, mas não conseguiu de maneira alguma. O jogo todo favorável ao Ceará, sem nenhuma dificuldade. Eu falava durante a transmissão da Jangadeiro Band News que eu, tentando lembrar os jogos que o Ceará teve na temporada, se não foi o mais, foi um dos mais fáceis da equipe do Ceará. E quando eu falo fácil, é no sentido de um time que impõe algum tipo de dificuldade ao plano de jogo do Ceará. Foi um time. Eu entendo que os times vêm aqui com um plano defensivo, mas no caso da Juazeirense, nem isso eles conseguiram executar. Porque tinha falha de marcação, tinha falha de movimentação, o time não conseguia marcar, pressionar minimamente a equipe do Ceará, que teve muita liberdade, que teve muito campo para poder jogar. E poderia ter saído do estádio da Arena Castelão com um resultado muito maior, muito mais amplo, se tivesse sido um pouco mais eficiente diante da quantidade de oportunidades que criou. O Ceará foi um time que teve volume. O Ceará foi um time que teve domínio. O Ceará foi um time que não fez um jogo abaixo, não. Foi um time propositivo o tempo todo, mas não conseguiu ser mais letal do que poderia. Não passou nem perto de não vencer o jogo. Só quando estava 0-0, naquele banho-maria ali do tempo, as oportunidades perdidas, que assustou um pouco. Mas logo no começo do segundo tempo, veio o primeiro gol e depois a tranquilidade maior no placar. Um sparring, ataque contra defesa. Esse foi a grande questão do primeiro tempo, né? Aliás, a grande questão do jogo todo. O primeiro tempo ficou barato para a equipe da Juazeirense por tudo aquilo que o Ceará produziu. Mais de 75% de posse de bola, ocupação de espaço, enfim. Esse é o primeiro ponto. Um ataque contra a defesa e um resultado justíssimo diante de tudo que aconteceu. Eu quero, nos 2 próximos pontos, falar especificamente de algumas peças. Né? O segundo ponto a gente fala sobre os destaques do jogo e no terceiro ponto sobre os garotos da base que o Léo Condé utilizou. Antes de mais nada, se inscreve no canal, quem chegou até aqui não se inscreveu, e você que não conhece o trabalho da Zirac Jeans, eu estou com um dos modelos mais novos, mais gostosos de utilizar, que é essa camisa aqui, essa t-shirt, muito bonita, tem várias cores. Onde é que você vê? Lá no Instagram da Zirac, você confere todas as ofertas, e se você disser assim, olha, vai lá, entra no Instagram e diz, eu vim pelo Manso, você tem um grande desconto. Os produtos já têm um preço muito bom. Se você disser que veio pelo Manso, ainda tem um desconto a mais, e isso vale muito a pena, eu te garanto, tá bom? Cola na Zirac, que é produto de qualidade. Segundo ponto, falar de 2 jogadores especificamente. Em primeiro lugar, eu vou falar do cara que para mim foi o melhor jogador do jogo. E talvez você imediatamente lembre do cara que fez os 2 gols, que foi o Galeano. Mas ele vai entrar no vídeo daqui a pouco. Mas eu quero falar de Lourenço. Lourenço é o tipo do jogador que é o cérebro do time. Ele é um cara extremamente importante para
produção, para a criação do Ceará. E hoje, sem essa pressão do adversário, com liberdade para poder jogar, o Lourenço ele sobra no jogo. Ele engrandece o jogo tecnicamente, com movimentação. Quando eu falo movimentação, é sempre em linha de passe, seja para o defensor, seja para o meio que não tem o que fazer e volta a bola nele. Quando os laterais também procuram, levanta a cabeça, é o Lourenço que está perto. E aí ele tem a qualidade de oferecer a oportunidade para os seus companheiros ali com bola curta, com bola em profundidade, com lançamento, inversão de jogo. É um maestro mesmo sendo o cabeça de área, o primeiro homem ali do meio de campo. Mesmo com o Lucas Lima, o Léo Condé deixa ele um pouco atrás, deixa o Lucas Lima um pouco mais à frente, circulando ali com o Rômulo, mas o Lourenço sendo o primeiro homem. Mesmo assim, é o cara, o pensador do time. E é claro que os 2 gols são importantes do Galeano, a gente vai falar sobre isso, mas o Lourenço é um cara extremamente acima da média e por isso o Ceará teve tanto volume, porque tinha um cara que pensava o jogo. Então, quero destacar mesmo o Lourenço, que para mim seria o cara do jogo se o Galeano não tivesse feito os 2 gols. Digo isso porque acho que os gols também são muito importantes, obviamente, para a vitória, e porque o Galeano também vai crescendo de produção. Mesmo com alguns erros técnicos de finalização, algumas execuções que ele faz parte do primeiro ponto, que o Ceará poderia ter feito um jogo melhor em termos de conclusões de jogada, mas atribuindo muito mais ao Rômulo e ao Martínez, que foram bem abaixo mesmo, não aproveitaram a oportunidade. O Galeano vem crescendo de produção, vem sendo útil e vem sendo decisivo. Foi decisivo contra o Confiança no gol de empate que levou as penalidades, foi decisivo no Clássico sofrendo pênalti e foi decisivo hoje fazendo os 2 gols. Então merece um destaque também o camisa 27 paraguaio, que tem crescido de produção, sendo importante, que foi exatamente para isso que ele foi contratado. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, eu quero terminar o vídeo falando dos garotos que tiveram oportunidade. Quero falar sobre Zé Neto, quero falar sobre Guilherme principalmente. O Léo Rafael entra no segundo tempo, também teve oportunidade ali já numa reta final, no lugar do próprio Lourenço. Acabou arriscando uma bola, o goleiro fez a defesa, o Igor Leonardo, mas o Guilherme já vem jogando, já teve mais minutos, se movimentou, finalizou no segundo tempo. O primeiro tempo acabou passando mais discreto, o Ceará, né, como eu disse, teve oportunidade, a bola passou ali para alguém colocar o pé para dentro e não teve, mas de forma geral, até pela forma com que o Ceará jogou hoje, acho que o Guilherme foi um dos caras que se movimentou bem, ganhou bola na velocidade, ganhou dos zagueiros muito fortes fisicamente da Juazeirense, e ele mesmo assim brigou, competiu, fez o pivô. Acho que é um jogador que vem também ganhando oportunidade e vai ganhando confiança nesse time do Léo Condé. E também falar do Zé Neto. Por que o Zé Neto? Porque além de ter sido titular, saiu assim basicamente já na reta final para a participação do Rafael Ramos, que volta de lesão, inclusive fez a jogada do segundo gol também, mas um jogador muito interessante, assim, tecnicamente você percebe que ele tem qualidade, que participa do jogo, que tem inteligência, errou algumas execuções, alguns passes, alguns cruzamentos, mas de forma geral sempre muito bem posicionado, se manteve discreto na segunda etapa, mas também muito para não se expor, até fisicamente, aguentou o jogo, o Ceará atacou muito pelo lado com os pontas e ele ficou como uma espécie de sobra ali, uma espécie de apoio, mas ofereceu oportunidades no primeiro tempo, enfim, um jogador que promete, um jogador que tem capacidade. Se vai ganhar oportunidades ou não, aí o tempo vai dizer, né? Talvez até a concorrência seja muito difícil. Fabiano, o Rafael Ramos voltando no meio, ele que é meia de origem também, é muito complicado jogar ali, mas vai ganhando minutos e acho que hoje valeu para isso, valeu para mostrar que ele também, opa, tô aqui, vou continuar nos treinos aí, se tiver oportunidade, posso ajudar mais. Os 3 pontos de hoje, você concorda? Não concorda? Muito pelo contrário, deixa a tua opinião. Você gostou da participação dos meninos? Você gostou da participação do Lourenço, do Galeano, como eu falei? Quem não foi bem, deixa nos comentários. É sempre muito importante a sua participação. O YouTube está aqui, ó. Eu deixo o YouTube aberto. Se você quiser ver mais um vídeo, mais um conteúdo, vem aqui que eu falei aqui sobre a vitória do Ceará sobre Fortaleza, que agora é o próximo objetivo. O Ceará volta os olhares para o Clássico. Dá uma olhada como foi o primeiro jogo aí, tá bom? Grande abraço, até a próxima.